Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite. Eu e os cachorros da vizinhança chegamos! A gente hoje vai falar sobre uma história de sucesso do pessoal da Insercom. Então, daqui a pouco eles estão chegando aí e vai ser bem legal, porque eles têm uma história muito interessante. Aí chegou o pessoal da Insercom, deixa só eles pedirem para entrar aqui na live. Vamos lá, adicionar Insercom. Bem? Quem mais chegou ali? Cheira. Não conheço. Ana Paula, ela. Chegou a Mari! E aí, bonita, tudo bem? E aí, tudo certo? Tudo certo, graças a Deus. Deixa eu ver aqui. Acho que eu vou ficar sem fone mesmo, é mais fácil. Olha só a make da pessoa, meu Deus, que produção, coisa linda. E eu aqui com essa cara lavada e um batom. Ah, imagina, botou um batom, tá tudo certo, amiga. Ai, pelo menos não tá com aquela coisa pálida, né? É, exatamente, foi isso que eu pensei. Pálida já sou, naturalmente, eu, né? Enfim. Mas vamos lá. Então, estamos aqui com a Mariana. A Mariana vocês já conhecem. E hoje ela vai contar um pouquinho da história da empresa dela. Então, semana passada, na quarta passada, a Mari participou comigo aqui. E a gente falou um pouco sobre a gestão na crise, né? A Mari é contadora e também entende muito de gestão, trabalha com isso e vai nos contar um pouquinho a história dela. Então, Mari, eu queria que você começasse pelo começo, né, contando como que você se tornou empresária, por que que você, né, se tornou empresária, se você se tornou empresária por opção ou se você quando viu já era, como é que foi a tua jornada, né? Porque a empresa que a Mariane junto com o Anderson, né, são donos desta empresa, é uma empresa vencedora de um prêmio de excelência. Então, eles têm um reconhecimento público através do Movimento Catarinense pela Excelência e o Sindicato de Escritórios Contábeis aqui da Grande Florianópolis. Então, por isso, a história deles é uma história de excelência premiada, certificada com selinho lá, vencedora. Né? Então, a gente vai ouvir porque quem nasce grande é baleia, né? A gente começa sempre de algum lugar. E vamos É lá, então. verdade. Como é que foi teu início? Quantos anos tem a empresa? É uma empresa de quê? Como é que funciona? Então, começou assim, assim que comecei a faculdade, eu comecei a trabalhar em escritórios contábeis. E isso, para mim, sempre foi uma coisa muito clara. Eu não queria fazer concurso público, eu queria ter a rotina de escritório e ter essa vivência com outras empresas. Então, isso para mim foi uma coisa sempre, sempre, sempre muito clara. Mas até 2012 eu sempre me formei em 2011 na faculdade, eu me formei na UFSC e fiquei trabalhando em escritórios contábeis até o final de 2012, quando veio a Uhum. proposta para nós de um outro escritório que já tinha aqui na nossa cidade, né, em Paulo Lopes, de vender a carteira dele de clientes para a gente, de vender o escritório inteiro. E aí o Nossa. Anderson me ligou e disse, Mari, você está sentada? A proposta veio para ele, mas as pessoas sabiam que a contadora formada era eu, né? E Uhum. aí ele me ligou e falou isso. E aí disse, olha, as pessoas ofereceram uma carteira de clientes deles para a gente começar a trabalhar. E aí, naquele momento, eu vi o meu sonho se realizando. Né? Caiu Eu no teu sabia que eu colo. tinha... Oi? Caiu no teu colo um escritório cheio de clientes, cheio Aí. de coisa andando. Não teve nem tempo de Sim, começar aos pouquinhos. exatamente. A gente já começou com 50 clientes Meu! e sim, nesse momento eu fui com o antigo contador aqui do escritório, né? Visitar todos eles. De todos que a gente pegou, 100% continuou com a gente. Três Olha! meses depois, dois clientes saíram. Mas muitos desses que estavam com a gente lá atrás, lá em 2013, quando a gente assumiu o escritório, estão até hoje. Boa parte deles. E por que que o moço Então, deu para vocês? O que eles aconteceu? tinham outros trabalhos e o escritório começou a crescer demais e eles não conseguiam mais atender como eles gostariam. E aí eles perceberam que era hora de vender porque eles não conseguiam mais atender os clientes, né?
E aí Legal. viram na gente pessoas que atenderiam e capacitadas para fazer a compra do escritório. E Bacana. aí caiu no meu colo essa oportunidade e eu Um, não pensei duas vezes. um ano de formada tu tinha. Um ano de formada, quase dois já. E eu Nossa, lembro que quando. Mas eu tinha bastante tempo de vivência com o escritório, porque desde que eu comecei em 2008, em 2009 eu comecei a trabalhar no escritório, então eu já tinha mais tempo de vivência, né? sim. E eu lembro que quando eu fui falar para as minhas antigas colegas de trabalho, do último escritório que eu trabalhei, elas disseram para mim: tu é louca, não faz isso. Eu disse: Olha gente, só. louco para mim eu ficar aqui e não assumir isso, porque era o meu sonho, né? Então eu daria, sei lá, meu sangue totalmente por isso. Que legal. E aí, como é que foi? Quando tu pegou, então, 50, tinha funcionários? Não, Já não tinha tinha trabalho? funcionários. Começamos eu e o Anderson, e antes de abrir em janeiro, a gente foi atrás de uma pessoa para ajudar a gente na recepção. Essa Aham. pessoa trabalhou com a gente 3 meses, nós somos gratos até hoje a ela, a Lili, que ficou com a gente, não sei se ela está assistindo aí ou não. Ela trabalhou os 3 primeiros meses com a gente e ajudou muito nesse início, foi muito legal. Ela era uma Aham. pessoa assim, super para cima, que ajudava, que estava ali e que pegou o perrengue, né? Imagina um Sim. casal que não estava acostumado a trabalhar junto, começar a trabalhar junto o dia inteiro, né? Então, até que tudo se ajustasse, até que a gente se entendesse, Sim. demorou ali alguns né, meses para que tudo isso acontecesse. E ela Aham. estava presente, foi muito forte nisso, ajudou muito nesse Que meio de legal. campo aí. E quando é que você percebeu que tu tinha uma empresa na mão? Porque contador, eu convivo com contadores já faz 5 anos, bastante, né? Em função do programa com o Sescom. E eu percebo que às vezes quando eu falo, ei, contador, você é um empresário? Eles olham com uma cara assim, não, empresário é meu cliente, eu sou contador. E quando é que Sim. tu se ligou que você também é uma empresária e não só, entre aspas, né? Uma contadora, que além dessa formação, você também tem uma empresa sua para cuidar. Então, a gente comprou o escritório em 2013. De 2013 a 2016, mais ou menos, finalzinho ali de 2016, eu vinha sendo essa contadora aí. Justamente como tu está escrevendo. Eu lançava débito e crédito, eu estava ali para fazer o braçal, né? Não tinha chance de levantar a cabeça para enxergar outra coisa. E aí o Anderson escreveu a gente num curso, primeiro dos maiores cursos que a gente participou, de empreendedores, e quando eu fui escutar a primeira palestra do dia, era um dia inteiro de pequenos workshops, assim. Uhum. E quando eu ouvi, sei lá, a segunda palestra, eu disse, putz, cara, eu também tenho uma empresa na mão, como é que eu não percebi isso antes? Você O foi meu assistir CNPJ, um negócio para apesar de empre... ter... Você foi ver para empresários pensando em ajudar teu cliente. No fim, percebeu que o recado era para você também. Exatamente. E Agora, nesse aí, ponto, eu acho bem importante a gente fazer uma ressalva aqui, porque muitos empresários que trabalham com serviços passam pela mesma coisa, né? Colegas meus consultores que não se enxergam como empresários, acham que porque trabalha sozinho ou porque atende o cliente, eu mesmo faço, não tenho funcionário, e não enxerga que tem uma empresa na mão, você não tem funcionário ainda, né? Ou porque tu não quer, ou porque tu não acha que não precisa. Mas isso é bem legal, né? A gente está falando da tua história como contadora, mas isso se repete em diversos lugares, principalmente prestador de serviço, que a pessoa começa sozinha, ela mesma faz sim, tudo e não há. deu uma travadinha aí, Alice. Eu não sei se as pessoas conseguiram ouvir o que tu falou. Voltamos? Tá, mas agora voltou. Enfim, mas resumindo é isso, né? A pessoa, quando é prestador de serviço, trabalha sozinho, tende a não se enxergar como empresário e tá perdendo uma baita oportunidade de organizar a sua empresa, porque só vai haver empresa se houver empresário. Se você não se enxerga como,
você vai continuar tocando como autônomo e uma coisa meio informal, né? Não profissional. Mas beleza, daí quando Eu você foi na palestra, você ouviu e falou, cara, eu também tenho isso. me E aí, o identifiquei que você fez a partir daí? de cara, assim. Eu percebi de cara que aquilo era para mim. Que eu disse, meu Deus, como é que até agora eu tô com uma empresa já, imagina, 2016, 3 anos, e o que que eu vou fazer para crescer, sabe? Como é que eu vou fazer para, como eu costumo dizer, pegar o leme da minha empresa e levar ela para o caminho que eu quero. Eu percebi ali muito isso nos empresários, sabe? E eu consegui me enxergar como uma empresária também. Como eu tinha uma empresa na mão e como eu precisava fazer algo pela minha empresa se eu quisesse que ela crescesse. O escritório não Legal. crescia sozinho da noite para o dia, sem ninguém, né? A gente as coisas internamente falando para poder entregar mais, para poder entregar melhor, para poder ir onde a gente queria. E aí, a partir desse Sim. momento, eu comecei a minha busca por gestão, né? E o que eu reparo muito, empresários que eu convivo também, é que existem dois pontos que são cruciais, né? Primeiro, a gente precisa levantar a cabeça e ter um Oi, d'água, né? voltamos? Oi? Oi. Eu Oi, faço uma voltamos. Aí, analogia pode com ir. dois pontos, né? O primeiro deles, que Uhum. a gente precisa levantar a cabeça para poder perceber o que está ao nosso redor e olhar para dentro. Isso é muito importante, a gente olhar para dentro e perceber onde a gente pode melhorar. Esse é o É tipo principal assim, ponto de análise que qualquer você empresário tá tem na que ter. rodinha do hamster, aí você pula pra fora da rodinha e vê, nossa, é uma roda. Eu costumo fazer a analogia do peixe que vive sempre dentro da água e a primeira vez que ele é pescado, ele sai da água e aí, era pequenininho, vou devolver. E aí ele consegue perceber, puxa, existe vida fora da água. Entendeu? E aí É você verdade. volta querendo contar para todos os peixinhos que existe vida fora da água. Né? É, Então, eu sinto muito isso. Eu escutei essa frase, vi essa frase e perfeitamente com o que a gente vive quando percebe a gestão que precisa ser feita em relação à nossa empresa e que a gente sim. pode crescer muito com isso. E aí? Oi? Manda pra... Voltou. Oi, oi, voltamos. Isso, voltamos. É que aqui tá oscilando, a gente teve que mexer um pouquinho na internet aqui, mas tá funcionando agora. Quando você se deu conta disso, como é que começou a sua jornada, então, de, opa, vou fazer essa empresa melhor? Então, a primeira coisa que eu fiz é que, junto com isso, praticamente aconteceu a nossa mudança aqui para a sede própria, né? Foi lá no finalzinho de 2016, início de 2017. Então, quando a gente veio para cá, eu disse: agora eu vou Uhum. começar a fazer reunião de equipe. E aí, então, eu já comecei a olhar para dentro, olhando para a equipe, olhando o que, que a gente podia ir melhorando através também dos olhos deles, né? E aí a gente começou a fazer as reuniões mensais já no início de 2017. E aí a gente viu um crescimento bem interessante nessa parte. E eu Legal. sempre fui muito curiosa, gostei muito de estudar, então eu ia vendo ferramenta de gestão, né? Ia caindo nelas, ia lendo, ia estudando e sempre ia aprendendo um pouquinho sozinha, sozinha mesmo, né? De como fazer, de como aplicar e do meu jeito eu ia colocando para funcionar. E aí você descobriu algum.
Será que dá para escutar?